Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e trago mais uma palavra e peço também aos irmãos que venha se inscrever no canal, venha compartilhar, dê seu like, também venha comentar sobre o assunto. Eu trouxe aqui uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que é Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já ao meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, e andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco, e adorando-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E os que as tocavam ficavam sãos. Então aqui, Jesus, após ele dar o seu sermão, após ele pregar, a palavra de Deus, ele provavelmente já cansado, ele subiu ao monte para orar e pediu aos discípulos que pegasse o barco e fosse para outra banda. Então, logo em seguida, Jesus, após ter feito a sua oração, ele seguiu atrás dos discípulos, no mar, onde os discípulos se encontravam numa situação muito difícil, que diz a Bíblia que o mar estava muito bravo nesse dia, nesse momento, e um vento contrário empurrava o barco. Então, quando eles percebem, eles olham para o mar e eles veem algo diferente, algo estranho, que parecia ser um fantasma. Então ali, eles ficaram assustados, eles ficaram com medo, da mesma forma que nós, no nosso dia a dia, nós temos medo por muitas coisas, medo às vezes de morrer, nós temos medo de perder um familiar, alguém que nós amamos. Então é muito normal que nós sentimos medo. E nesse momento ali, os discípulos tiveram medo, Então, dentro daquela situação, uma situação do vento contrário, uma situação de pavor no meio do mar, então ainda eles vê algo diferente. Então, eles vendo aquele vulto, algo assim se aproximando ao barco deles, e aí eles gritaram: é um fantasma. Imagina vocês, irmãos, 12 discípulos, 12 homens dentro de um barco, e ali já estavam com medo da situação deles, que talvez a situação deles poderia ser uma situação de morte,
porque não tinha como eles se assegurar naquele barco, e devido ao mar, devido à tempestade de vento, né? Então ali eles dizem: quem é aquele que vem? Seria então um fantasma? Então Jesus então fala para eles: não te assuste, sou eu, né? Então nesse momento, né, eu venho dizer para os irmãos, para as irmãs, né, que talvez você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você esteja passando por um medo, né, e talvez, né, vocês estão pensando em muitos fantasmas em suas vidas, mas Jesus está se aproximando. Né? Então Jesus está se aproximando para tirar o medo de vocês, para que venha dar a solução para vocês. Então Jesus fala: não se assuste, porque sou eu. Então Pedro, bastante audacioso, né? Bastante corajoso, Pedro então, ele fala: se é você, então deixa eu ir ter contigo. Né? Então muitas vezes nós duvidamos, né, de Jesus. Nós duvidamos que Jesus está no barco, que Jesus está conosco, e nós então não acreditamos naquilo que nós poderíamos ter a vitória, e então ali Jesus se aproxima dele e Jesus diz: vem até a mim então. Então Pedro, né, vai caminhar sobre as águas, e ele caminha um pouco, né, longe do barco, após o barco, né? Então ali Pedro começa a afundar. Por quê? Porque Pedro, ele olhou para a circunstância, Pedro olhou para o vento, ele olhou para o mar, né? Então ele percebeu que ele poderia afundar, e nesse momento ele começou a afundar. Por quê? Porque faltou fé. No momento que Pedro ele olha para a circunstância, ele perde a fé e ele começa a afundar. Então Jesus Cristo leva a sua mão e pega da mão de Pedro e puxa Pedro. Então nesse momento Jesus está estendendo a mão para você, Jesus está estendendo a mão para a tua dificuldade, para teus problemas. Então ele está te puxando. Está te puxando para que você venha ter vitória, né? Então Jesus puxa Pedro e ele entra no barco. Momento que ele entra no barco, a tempestade passa e o mar se acalma, né? Então no momento que Jesus entrar na sua vida, Jesus entrar no seu barco, na sua casa, no seu trabalho, a tempestade vai passar. Né, o mar vai se acalmar. Então Jesus, ele entra no barco, né? Então Jesus diz: homem de pequena fé, né? Então Pedro, ele teve fé, o momento que ele pisou na água e ele caminhou na água, mas o momento que ele olha para as dificuldades, né, que ele está passando no momento, ele perde a fé. Então Jesus disse: homem de pequenas fé. Então, porque da mesma forma que Jesus, ele calmou o vento, calmou o mar, da mesma forma nós temos que ter fé. Nós temos que crer que a nossa situação vai melhorar, nós temos que crer que vamos arrumar o emprego, temos que crer também que todas as enfermidades vai cair por terra. Nós precisamos crer na nossa vitória. Nós encontramos também na Bíblia, também lá em 1 Reis, capítulo 17, nós achamos lá também, né, Elias usando da sua fé. Elias disse que não haveria chuva, e não houve chuva por 3 anos, 3 anos e 6 meses. Ficou, né, aquele lugar, ficou Israel sem chuva, sem água, tremenda seca, porque um homem falou, um homem que tinha fé, um homem que acreditava naquilo que ele falava. Então Pedro, ele não teve essa mesma fé. É essa fé que Jesus falou para ele, homens de pequena fé. É essa fé que Jesus quer que nós tenhamos, que nós creiamos que vai haver vitória, creiamos que vai ter cura em nossas vidas. Toda vez que nós oramos para
por alguém, nós precisamos orar com fé, precisamos orar acreditando que ali vai haver cura. Precisamos colocar a nossa fé em prática, a nossa fé em ação. E assim, então, nós obteremos vitória através da nossa fé. Então, Jesus aqui, ele está nos dando um grande ensinamento. E no final aqui também, quando Jesus chegou a outra banda do mar, as pessoas reconhecendo então Jesus, que era Jesus que estava descendo daquele barco, as pessoas então já correram na direção de Jesus e muitas delas queriam tocar nas orlas, nas roupas de Jesus Cristo para que fosse curado. E muitos enfermos, diz a Bíblia ali, que muitos enfermos chegaram até Jesus e todas elas foram curadas. Todos, independente do problema, né? Para Jesus não tem pequeno problema, nem grande problema. Não existe pequenas enfermidades, nem grandes enfermidades. Jesus, ele cura através do seu amor e da misericórdia para com cada um de nós. Então eu deixo essa palavra, que é uma palavra de fé a todos os irmãos e irmãs. Caso você esteja passando por alguma tempestade em sua vida, né, você tem, né, o poder de orar com fé para que seus problemas sejam repreendidos, para que toda aquela enfermidade, todo aquele teu medo seja repreendido. Tem muitas pessoas que talvez tenham medo até mesmo de dormir à noite, tem medo do escuro, mas tu pode orar repreendendo tudo isso. Ore com fé e acreditando que Jesus é a solução. Jesus, da mesma forma que ele estendeu a mão para Pedro, Jesus vai estender a mão para ti e ele vai te tirar de todo esse medo, vai te tirar de toda essa tempestade, né, que você não vai afundar nesse mar, você vai ter a tua vitória. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal e convido os irmãos, as irmãs, para que nós viéssemos a orar nesse momento, pedindo para que Deus venha multiplicar a nossa fé, que Ele venha nos dar a nossa vitória. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença neste momento, coloco essas pessoas que estão orando comigo nesse momento na Tua presença e te peço, Senhor, multiplica, Senhor, a nossa fé, multiplica, Pai, a nossa coragem, Senhor. Oh, Deus, venha nos usar nesse momento para que nós possamos, Senhor, sair dessa tempestade, que nós possamos sair desse medo de ser vitorioso, desse medo de nós vencermos. Oh, Senhor, nos dê coragem, Senhor, nos abençoa, repreenda todo o enfermo, todo aquele que está doente nesse momento, talvez esteja sobre uma cama, enfermo. Oh, Senhor, nós repreendemos todo esse espírito de enfermidade. Oh, Senhor, venha descer bênção sobre essa pessoa, venha dar a vitória para essa pessoa. Oh, Senhor, grande é a tua misericórdia sobre nós. Nos abençoe, nos proteja, nos cubra, Senhor, com teu sangue. E eu te agradeço e abençoo todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.